Em 2009, um brasileiro foi descoberto como servidor do INSS, que ficou 20 anos sem trabalhar. Ele era servidor público, trabalhava para o INSS, ficou 20 anos sem trabalhar, não fez nada, mas ele continuava na folha de pagamento. Imagine, 20 anos recebendo, mas não trabalhando. Ele usava atestados, afastamentos, ele se aproveitava de certas brechas administrativas para evitar ser exonerado, e assim ele ficou 20 anos sem trabalhar. Isso pode acontecer nesse mundo torto, nesse mundo corrupto que nós vivemos. Morto recebe salário nesse mundo. Vivos que não trabalham recebem salário neste mundo corrupto, torto. Mas não no reino de Deus. O Senhor Jesus ilustrou esta lição na parábola dos trabalhadores na vinha. Os trabalhadores na vinha. Depois você lê essa parábola lá em Mateus capítulo 20, porque ela é muito longa e eu não vou lê-la aqui. Mas os trechos principais contam como Deus trata aquelas pessoas que talvez foram esquecidas, talvez foram deixadas, como muitos na sociedade são esquecidos e deixados de lado e às vezes sentem-se, poxa, eu sou o resto, eu sou o zero à esquerda, eu sou aquela pessoa que nunca teve chance na vida. Como Deus trata essas pessoas? Aparentemente esquecidas, desamparadas. A parábola conta que o dono de uma vinha precisava de trabalhadores para trabalhar na sua vinha, então ele saiu na cidade e foi chamando. Às 6 da manhã chamou vários trabalhadores para vir trabalhar com ele. Vem trabalhar na minha vinha, eu te pago tanto. E eles, vamos. Então foram trabalhar na vinha. Depois, 7 da manhã, encontrou mais alguns, chamou e etc. Pela manhã chamou a maioria dos trabalhadores que ele precisava. Só que no final do dia, lá para as 5 da tarde, faltando 1 hora para encerrar o expediente, este homem, ainda passando pela cidade, viu alguns homens ociosos. E diz o texto assim: saindo perto da 11ª hora, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Certamente eles não conheciam do esquema do INSS. Esses trabalhadores aqui, na época, não sabiam do esquema. Então, eles ficaram ociosos e dizendo: ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha. Quer dizer, vocês também podem ir lá para a minha vinha. E recebereis o que for justo. Eu vou pagar para vocês o que for justo. Faltava apenas 1 hora para encerrar o expediente. Imagine, o expediente acabava às 6 da tarde, era 5 da tarde. E o dono da vinha estava recrutando trabalhadores para trabalhar aquela última hora. Talvez menos de 1 hora, porque até eles chegarem lá. Não é? Talvez eles trabalharam aí 40 minutos, 30 minutos. Enfim. E aí o que aconteceu? Depois do expediente, passadas 6 da tarde, o dono da vinha começou a pagar os trabalhadores. Você começou às 6 horas, está aqui o que eu combinei com você. Você começou às 7, está aqui o que eu combinei com você e tal. E os que vieram às 5 da tarde receberam a mesma coisa que aqueles que trabalharam o dia todo. E, obviamente, aquelas pessoas que tinham recebido o mesmo valor, mas trabalhado o dia inteiro, ficaram insatisfeitas, falando: isso não é justo. Nós trabalhamos o dia todo. Como assim? Esses aí que trabalharam só 1 hora recebem o mesmo que a gente? Isso é injusto. E o patrão, o dono da vinha, falou: não, isso não é injusto. Diz assim o texto: eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Eu quero dar aos últimos tanto quanto eu dei a vocês primeiros. Daí vem a lição principal. Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados,
mas poucos escolhidos. Ora, nesta lição, nós entendemos algumas verdades preciosas sobre como Deus trabalha. Deus está olhando para você, que se considera um derradeiro, você que é um esquecido da vida, você que é uma ovelha negra da sua família, você que foi abandonado até por pai, por mãe, por irmãos, ninguém acredita em você, a sociedade não acredita em você. Você está aí, talvez jogado num hospital, num corredor de um hospital, você é uma pessoa esquecida pelos seus familiares, morando aí no fundinho da casa de um familiar e por muita má vontade deles, você está aí ainda. Por muita má vontade. Você é o esquecido. Você está aí na prisão por justas ou injustas razões, mas a sociedade não quer saber de você. A sociedade fala de você que bandido bom é bandido morto. É isso que você é, um esquecido da vida. Mas não por Deus. Ele mostra aqui, o Senhor Jesus mostra que os últimos serão os primeiros. Aqueles esquecidos pela sociedade não foram esquecidos pelo Senhor. Deus vê você, Deus olha para você. A questão é que você tem que olhar para você também, você tem que parar de se achar uma vítima. Você tem que parar de discriminar você mesmo. Porque muitas vezes, por exemplo, estou falando aqui a palavra de Deus para você. Eu estou falando, por exemplo, que Deus escolheu você, Deus olha para você, Deus dá chance para você, mesmo que você seja o último. Aí na sua cabeça você ouve, ao invés de ouvir o que eu falo, você rebate o que eu falo e diz assim, bispo, mas não, no meu caso, olha, sabe como é que é? A minha vida é muito difícil, o meu caso é muito difícil. Você não acredita em você mesmo. Deus acredita, eu acredito, mas você não acredita em você mesmo. De que adianta? De que adianta Deus acreditar em você, eu acreditar em você, se você não acredita? Você tem que acreditar. Você tem que aceitar. No mínimo, porque Deus não erra, você tem que aceitar que Ele está certo. Se Deus não erra e Ele acredita em mim, então eu devo acreditar também. Não importa o seu passado, não importa o que a sua história diga. Se Deus acredita que você é último e pode ser primeiro, então você também deve alinhar-se com a crença de Deus. Eu sou o último, mas eu posso ser primeiro. Acredite nisso. Então, além disso, nós temos aqui esta lição maravilhosa, porque quando o dono da vinha perguntou aos trabalhadores que ficaram por último por que eles estavam ociosos o dia todo, eles disseram porque ninguém nos assalariou. Obviamente, ninguém vai assalariar o ocioso. Ninguém vai assalariar o ocioso. Mas a desculpa deles foi ninguém nos chamou. Tá bom. Mas agora que eles foram chamados, qual era a desculpa? Não tinha mais desculpa. E Deus chama, como ele falou no final da parábola, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque Deus chama todos. Nesta mensagem, por exemplo, eu não faço ideia de quantos milhares, talvez milhões de pessoas estejam me ouvindo. Por todas essas rádios pelo Brasil todo, essas redes sociais, aonde vai chegar essa palavra, eu não sei, no Brasil e no mundo. São milhares aí, no mínimo, algumas centenas de milhares de pessoas que estão me ouvindo, no mínimo. Ou seja, estão sendo chamadas. Mas quantas delas, quantos de vocês que me ouvem serão escolhidos? Aí você diz assim, eu talvez não tenha essa sorte, lá vem você de novo não acreditando em você. Eu não tenho essa sorte de ser escolhido. Entenda que o escolhido é aquele que se escolhe. O escolhido não é o sortudo. Não é aquele que ganhou na loteria de Deus. O escolhido é aquele que ousa crer. Ele crê. Eu não mereço, eu não tenho condição nenhuma, mas eu creio que não é pelo meu mérito, mas pelo poder de Deus. Eu creio que eu posso receber isso aí que está prometido. Esse é o escolhido. Então, Deus não recompensa ociosos. Infelizmente, há muitos ociosos na fé.
muita ociosidade espiritual. Sabe o que é ociosidade espiritual? É aquela pessoa que não faz nada com a fé e quer salário. Ela não faz nada, mas ela quer salário. Ela não ora, ela não busca, ela não manifesta a fé, não materializa a fé, não passa lutas, privações pela fé, perseguições pela fé. Ela não manifesta a fé que ela diz que tem. Ela não faz nada, ela só diz que crê em Deus. Igual o diabo. O diabo também crê em Deus. E ela então resume-se nisso. Eu creio em Deus e sou uma pessoa boazinha, aos olhos dela. Então Deus tem que me abençoar. Não. Deus, o céu não é INSS. O céu não é INSS. O céu não recompensa a fé morta. Fé sem obras é morta e, portanto, não vai alcançar nada. O céu recompensa a fé que trabalha, a fé que produz frutos, a fé que age, que se materializa. Só assim. Aí sim, você vai receber este salário, digamos assim, que é a recompensa, como a palavra de Deus diz, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus é recompensador, ele é pagador daqueles que o buscam. Você trabalhou, você recebe. Você não trabalhou, você não recebe. É assim. Quer você goste ou não, é assim que a parábola está nos ensinando. A palavra de Deus nos ensina. E por isso, não diga, eu não posso, eu não consigo. É só você se mexer. Ainda que seja uma horinha. Ainda que seja uma horinha, é só você se mexer. O ladrão na cruz foi salvo no último minuto. Por quê? Porque ele se mexeu. Ele manifestou a fé. Ele abriu a boca. Ele agiu e pediu misericórdia ao Senhor Jesus e recebeu a salvação. No último minuto. No último. Mostrando que os últimos serão os primeiros. Deus é justo, meu amigo e minha amiga. Mas ele não pode trabalhar com nada. Ele não pode trabalhar com quem não trabalha. Ele não pode recompensar a ociosidade espiritual. Se você quer recompensa, mexa-se. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.